Você é líder da sua vida ou é só um coadjuvante da sua própria história? Aqui a gente fala um pouquinho de tudo um pouco. Meu nome é Débora Stroebel e este é meu canal. A gente que gosta de assistir muito filme, a gente fica prestando atenção em tudo que acontece numa cena, né? E na história, no desenrolar da história. E a gente observa muito o papel do ator e o papel do coadjuvante. Coadjuvante é aquele que tem um papel secundário na história. Ele dá liga, ele acompanha o desenvolvimento, tem um papel importante também, mas ele nunca vai deixar de ser secundário, ele nunca vai deixar de ser coadjuvante nessa história. E trazendo um pouco aqui como pano de fundo, né, os filmes, as novelas, as séries que a gente gosta de assistir, que papel é esse que a gente ocupa na nossa vida? A gente é o ator e a atriz principal que está ali no palco, assumindo os desafios desse papel, tendo que decorar texto, se expondo, às vezes se machucando, passando por situações e cenas difíceis, recebendo os aplausos, as críticas também, ou a gente é só aquele coadjuvante que assume o segundo papel, que aparece em algumas cenas da nossa vida, ou até o participante que fica ali na arquibancada distante, não se aproxima muito, mas tem ali uma visão privilegiada. Que posição que a gente tem na nossa vida? A gente é o espectador, o protagonista, o coadjuvante. Como é que a gente está nessa vida toda aí que a gente tem? Como é que a gente está se expondo, né? Quem a gente é? E a vida é assim mesmo, né? Tem tantos pratinhos rodando, são tantos papéis que a gente precisa assumir. É o papel da avó, da mãe, da tia, da sobrinha, da mulher que trabalha em casa, da mulher que trabalha fora, da vizinha, né? São tantos papéis que a gente precisa ocupar. E como dar conta, né, de todos esses papéis? Às vezes a gente fica com medo, às vezes é difícil equilibrar todos os pratinhos sem cair nenhum, e às vezes vai cair mesmo, não tem jeito. Faz parte da vida, né? E como é que a gente faz a gestão de todos esses pratinhos, de todos esses papéis que a gente vive? Às vezes a gente até pensa, né? Papel é o que não falta. Então, que mal teria se eu assumisse um papel coadjuvante um dia ou em algum desses papéis? A gente até se questiona, porque é cansativo, dá trabalho, né? Equilibrar tudo ao mesmo tempo. E dá trabalho também a gente achar que precisa equilibrar todos esses pratinhos, deixar eles todos rodando ao mesmo tempo, em alta qualidade. Às vezes a gente se cobra disso também, né? Então, que mal teria assumir o papel de coadjuvante em algum desses papéis? Eu diria que nenhum ou todos. Não sei, o que vocês acham? O problema não é deixar um pratinho cair, porque a gente não acerta o tempo todo. A gente pisa na bola às vezes e muitos pratinhos vão cair. O problema é quando a gente, com medo de deixar eles caírem, a gente assume um outro papel, a gente fica com medo, a gente fica angustiado e a gente não sabe o que fazer. A gente vai ficar sem saber o que fazer às vezes. Mas o problema é a gente deixar de enfrentar, deixar de aprender com essa experiência e com esses papéis que a gente ao longo da vida foi assumindo. O problema é quando aos pouquinhos a gente vai deixando de se reconhecer nesses papéis, porque a gente só deixou cair, né? Ou a gente só deixa a vida acontecer. Então eu acho que esse é o problema, não é se o prato cai ou não, mas é como é que a gente conduz a nossa vida nessa dinâmica toda e nesses papéis todos. Eu acho que o medo é normal, ele vai aparecer, a gente vai sentir dificuldade às vezes,
mas a gente precisa encontrar alguma forma de voltar, né? De olhar no espelho, de se reconhecer, de continuar. E aí o que vai acontecendo? A gente vai tocando um emprego desgastante, a gente vai ficando num relacionamento abusivo, a gente vai permitindo coisas na nossa vida porque a gente acha que não vai dar conta, porque a gente acha que não consegue, ou que o outro é muito mais confortável que o outro decida por nós. A gente fica com uma incapacidade de movimento. Aí às vezes a gente vai permitindo que essa situação se estenda, e quando a gente se dá conta, já passou um dia, uma semana, um mês, um ano e uma vida inteira. A gente precisa entender que papel é esse que a gente assumiu, por que a gente assumiu, se a gente quer continuar assumindo, se não, ok, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Não fazer nada também é fazer alguma coisa. Então, na nossa história, de um jeito ou de outro, a gente precisa ir se posicionando. A gente precisa percebendo aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta. Eu gosto muito de falar disso para alguns pacientes e para algumas pessoas. A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Se a gente fica só com aquilo que a gente gosta, a gente não sabe, a gente não entende aquilo que se apresenta, que é o que a gente não gosta. A gente não sabe discernir aquilo que a gente não gosta, né? A gente precisa ter empatia diante de tudo isso que acontece, e principalmente diante da nossa história, né? Empatia, eu também gosto de dizer que é a oportunidade que a gente tem de se colocar no papel do outro, no lugar do outro. Mas quando a gente faz isso, a gente deixa o nosso lugar vago. Então a gente tem que ter empatia, a gente tem que ir lá, entender do outro, mas a gente volta para o nosso lugar. A gente não pode deixar a nossa vida por aí, né, sendo assumida por outras pessoas ou por aquilo que o outro quer pra gente. A gente precisa olhar pra gente e se questionar, se perguntar: será que eu gosto disso? Será que eu gosto da pessoa que eu sou, que eu me tornei? Será que eu gosto dos papéis que eu estou ocupando? Será que eu gosto desse jeito que eu estou fazendo as coisas acontecerem? Será que isso tem a ver com os meus valores, com aquilo que eu queria para mim, com a minha essência, com o meu jeito de ser? Será que essa é a minha melhor versão? Então, o que a gente tem que, para onde a gente tem que olhar? Para quem a gente é, né? A gente tem que olhar lá dentro. Toda a sabedoria vive dentro. Então, quem que é essa pessoa? O que a gente quer? Que papéis a gente quer assumir, e assumir as consequências e os desafios desse papel. Senão a gente vai ser só um coadjuvante da nossa própria história e não dá para reclamar depois, porque a gente faz essas escolhas, a gente faz escolhas o tempo todo. É fácil? Não é fácil. A gente se depara com um monte de coisa nessa vida. Eu já assumi vários papéis coadjuvante em várias áreas da minha vida. Eu acho que eu sigo aprendendo a me posicionar, a ser a atriz principal. É fácil? Não é fácil, porque a gente recebe aplausos, mas às vezes a gente recebe críticas e a gente precisa lidar com os dois lados da moeda o tempo todo. Não é fácil. Mas eu ainda acho que é melhor a gente se expor, né? Tem um livro da Brené Brown que fala sobre a vulnerabilidade de ser imperfeito, sobre se expor, né? Ser vulnerável e experimentar, porque pelo menos a gente está experimentando todas as alegrias e tristezas dessa vida, do que passar por ela vivendo a vida de outra pessoa, porque uma hora a conta chega e a gente vai se cobrar disso, a gente vai se questionar: por que eu não fiz aquilo que eu gostaria de ter feito, por que eu optei por agradar outras pessoas e não a mim mesmo? E o que você pode fazer para retomar isso, o papel da sua vida? Se ver na sua melhor versão. Anota num papel, né, o que você gosta, o que você não gosta, seus planos, seus sonhos, o que você gostaria de conquistar, que pessoa que você gostaria de ser.
Separe a sua vida em papéis, em partes, né? Como é que tá a sua vida física, sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida trabalho, sua vida dinheiro? Faça planos, escreva lá no papel os seus objetivos, pense a respeito disso. Observe se você está mantendo o equilíbrio de todos os papéis, se tem alguma vida que está mais preenchida, se tem uma que está faltando. Se tiver uma que está faltando, uma hora isso daqui vai começar a aparecer, uma hora você vai começar a observar que essa vida que pouco tempo você investe vai começar a mostrar sinais de que você precisa olhar com mais carinho para essa vida também. Avalie todos os papéis que você ocupa. Eu tenho certeza que no pódio da vida a gente nunca quer o segundo lugar e a gente vai ficar muito feliz quando assumir o primeiro lugar. Esse foi o bate-papo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Eu encontro vocês por aí. Um beijo. Tchau, tchau.